Hoje a aula é bem tranquila. Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar da distribuição da população e dos fatores determinantes. Para começar, nós temos que entender como que a população está distribuída e onde que ela está também concentrada, né? Nós estamos falando de demografia, então nós estamos falando de população. Então, primeiramente, ela não está distribuída regularmente, ela está irregular. Então, tem lugares que tem muita gente, tem lugares que tem pouco. Principalmente em lugares ao longo de rios, né? Na margem de rios, em litorais, regiões costeiras também costumam ter bastante gente, principalmente aqui na América. E também nós temos grandes extensões vazias, como a gente vai pegar aí a Sibéria, né? Planície da Sibéria, na Ásia, território russo, e lugares com muita gente, tipo a planície indo-gangética, na Índia. E também ao longo dos rios Yangtze e Huanghe, rio amarelo e azul, por exemplo, na China, lugar que tem muita gente. A costa leste da América do Norte, nos Estados Unidos, também concentra muita gente. Na ilha do Japão também, tem muita gente naquela ilha. Então tem alguns lugares que se destacam por ter muita gente. Sudeste Asiático também, bastante gente. Então nós vamos entender que a população, alguns lugares concentra muita população e outros são grandes vazios. Por exemplo, a Amazônia. Tirando Manaus ali, Belém, a Amazônia em si não tem muita gente, né? Em termos de volume, né, de povoamento, é muito pouco povoada, né? Então a gente tem que entender essa questão de ser densamente povoado ou não, né? Pode ser até populoso, Manaus é populoso, mas a Amazônia em si não é densamente povoada, né? Então, os países de grandes extensões territoriais têm aí essa característica, que é a desigual distribuição populacional. Se for pegar a Rússia mesmo, os Estados Unidos também, na porção central tem menos gente. A China, no Planalto Tibetano, no oeste do território, tem menos gente. Então, temos que entender isso. O Brasil, né? A Amazônia tem menos gente, tem mais gente na região sudeste e sul, né? Então é isso. Bom, e aí esses fatores determinantes vai fazer a gente entender, então, a densidade demográfica, né? Que a gente já viu que é densidade demográfica, não já? Vocês já entendemos que é tanto de gente que tem um determinado espaço, né? É a população absoluta dividida pela área. Você encontra a densidade demográfica. Então, ela está no sul e sudeste asiático, tem muita gente, intensa densidade demográfica. Na Europa Ocidental também tem muita gente, certo? Então, como eu já mencionei, as maiores aglomerações acompanham as zonas costeiras, enquanto os interiores continentais são frequentemente mais vazios. Isso aí tem algumas explicações para isso. Aqui na América do Sul, os bandeirantes chegaram primeiro, né, os portugueses na costa, os espanhóis chegaram na região costeira, e ali eles foram fazendo as bandeiras, né? Mas eles se estabeleceram primeiramente no Nordeste e no Sudeste, né? No caso, na Vila de São Vicente, né, chegaram ali, desembarcaram na Baía de Todos os Santos. Eles desenvolveram a cana-de-açúcar no Nordeste, o cultivo, né, da cana, a extração do pau-brasil, né, em torno da Mata Atlântica aqui. Vamos tocar, assim como os Estados Unidos também, os ingleses foram povoando do leste para o oeste, né? Então tem lá a formação das 13 colônias lá, né, nos Estados Unidos, depois tem as colônias do norte, sul, depois eles vão povoando o Manifesto de Destino, que faz com que eles vão desbravando e chegando até o oeste na costa do Pacífico, do Atlântico para o Pacífico, no caso da história dos Estados Unidos, né? A gente tem até uma animaçãozinha dessa lá no nosso site, depois se vocês quiserem procurar sobre a formação territorial dos Estados Unidos. E também tem a do formação do território brasileiro também, uma animação lá também. Bom, então, ainda falando desse mesmo assunto, as áreas mais populosas, com exceções, por exemplo, da Índia, elas tendem a conter o acelerado crescimento populacional e superar a transição demográfica. Lembra que a gente viu lá a teoria da transição demográfica? Nós vimos nos slides anteriores? É isso, a Índia ainda continua crescendo muito, mas em geral os países vão superando essa transição e à medida que eles vão caminhando para o bem-estar social, a população vai diminuindo, as mulheres vão tendo menos filhos,
por uma série de fatores, né, que a gente viu que se relaciona com o desenvolvimento do econômico do país. As mulheres têm mais direitos, estão mais no mercado de trabalho. Se você pega um país pouco desenvolvido como o Afeganistão, as mulheres hoje não podem nem estudar mais, com a volta do Talibã. As mulheres lá não podem, elas não podem mais agora exercer determinadas profissões, elas têm mais que ficar limitadas a cuidar da casa e criar os filhos, né? Volto a falar, não que isso seja ruim, mas limitou-se a isso. Então é isso, a transição demográfica é aquele momento que o país começa a ter uma economia mais desenvolvida e as famílias começam a ter menos filhos. A taxa de natalidade cai e a expectativa de vida aumenta por conta do desenvolvimento, né, na medicina e outros fatores aí. E o contrário ocorre com as regiões menos populosas, que possuem a tendência de aumento populacional, como a Oceania. Tá? E aqueles muito populosos tendem a conter esse acelerado crescimento. Bom, então esse é o planisfério da densidade demográfica no mundo. Então é possível perceber nessa mancha, esse eixo que está aqui ó, entre Índia, norte da Índia e leste da China, leste, sudeste da China e sudeste asiático, e também um pouco aqui na costa noroeste da China, nós vamos ter e Japão também, nós vamos ter grandes concentrações populacionais. E também pega aqui a Indonésia, né, que ainda está no sudeste asiático. Então a gente percebe essa faixa aí, ó, esse eixo Índia-China, que tem muita gente. Tá? E aqui também na parte central, ocidental da Europa, bastante gente. Ainda vemos um pouquinho aqui também, né, na Nigéria, próxima à Nigéria, aqui, na região dos lagos. Nós temos aqui na África também bastante gente, no Egito, em alguns outros pontos também, mas Paquistão, México, né, cidade do México, a costa leste dos Estados Unidos, e aqui o Brasil também, na região sudoeste, tá? Mas é claro que é bem mais nítido aqui na Ásia, né? Tá? Isso é a densidade demográfica e como que a população está distribuída no mundo. E aí os vazios demográficos, como a gente falou, a Austrália, olha, praticamente vazio demográfico, planície da Sibéria, norte da América do Norte, né, o Canadá, Groenlândia, Alasca, aqui a região norte do Brasil, da América do Sul, né, a parte Amazônia, o deserto do Saara na África, são grandes vazios demográficos. Aqui ó, o Planalto Tibetano, aqui a costa oeste a parte oeste da China, né? Tá? Bom, então é isso. Agora vamos ver sobre as características da população mundial. Tá? Até aí tá tranquilo, pessoal? Beleza? Até o momento? Podemos seguir? Bom, vou tocar adiante, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aí. Vamos falar então agora da composição demográfica mundial, tá certo? Dentro do tópico lá do conteúdo que é característica da população mundial e do Brasil também, daqui a pouco nós vamos ver. Em 2011, pessoal, a população mundial atingiu a marca histórica de 7 bilhões de habitantes, bastante gente, né? Como a gente pode ver, né? Daqui a pouco a gente vai ver mais especificamente isso aí. Mas a China, a Índia, hoje a Índia é mais populosa que a China, ultrapassou, né? Mas a Índia, a China, os Estados Unidos, a Indonésia, o Paquistão, o Brasil também está no top 10, mas são os países mais populosos do mundo, Nigéria, tá? E estima-se que em 2050 sejamos 9 bilhões de seres humanos, segundo projeções das Nações Unidas, tá? Então, aí as Nações Unidas faz essas projeções. Então esse é o ranking da população absoluta mundial, tá? Não a população relativa, mas a população absoluta, em bilhões. Então Índia e China, quase na marca aí de 1,5 bilhão de habitantes, bilhão, né? Então são os únicos dois países que ultrapassam 1 bilhão de habitantes. Aí temos os Estados Unidos, que não chega a 500 milhões, mas chega a mais de 250, 300 milhões de habitantes.
Indonésia também, chegando aí próximo aos Estados Unidos, 250 mais ou menos milhões. Paquistão nessa faixa também. Nigéria também. Brasil tá na 210 aí, nessa faixa de 210 milhões. Aí temos em Bangladesh um pouquinho menos, 200, 180. Rússia na faixa de uns 150 e México também, por aí. 120, 150 milhões, tá? Então esse é o ranking da população absoluta mundial. É só pra gente ter aí um panorama, tá? Bom, então como que está composta, né, essa população no mundo, né? Então, apesar da tendência na diminuição do ritmo do crescimento demográfico nas últimas décadas, como a gente já viu, né, o ritmo de crescimento diminuiu. O crescimento demográfico vertiginoso, o que é isso? É aquele aumento repentino, assim, muito alto, de uma vez. Isso é um desafio ainda para o mundo, né? Por quê? Porque, principalmente, em relação aos assuntos ambientais. Por quê? Nós vivemos numa economia de mercado, né? 95% dos países vivem economia de mercado, mesmo aqueles que se dizem comunistas. Nós temos uma economia que baseia-se no capitalismo, no consumo. Então, né, então isso aí preocupa a questão ambiental, né? Porque a grande população dos países pode elevar o nível de consumo e aí fazer com que essa pressão por recursos naturais, minerais, ela possa causar alguns problemas, tá? Então, a gente tem que entender essa perspectiva ambiental, tá? Que pode agravar algumas questões. Esse é o gráfico do crescimento da população mundial desde lá do ano 1000, né? Do século XI, mais ou menos. Então a gente vai vendo, no século XI não tinha aí nem 1 bilhão de habitantes no mundo, né? Tinha menos de 1 bilhão. Aí a gente vai percebendo que aí passa o século XII, XIII, XIV, XV, XVI, você vê que cresce muito lentamente a população do mundo. Ela não cresce assim repentinamente. A gente começa a experimentar esse crescimento enorme que vai começar no século XVIII, né? A gente marca lá a Revolução Industrial, né? Então aí nós vamos atingir a casa aí de 1 bilhão de habitantes, 1804. Aí depois do século XIX, já para o XX, 2. Ainda no século XX, em 1960, lá 3 bilhões. Em 74, 4 bilhões. Em 87, 5 bilhões. Em 99, 6 bilhões de habitantes, ainda no século XX. E já no século XXI, ó, 2011, 7 bilhões. 2024, a estimativa, ano que vem, é que existam 8 bilhões de pessoas no mundo. E ainda nesse século XXI, a projeção estima que em 2050 seremos 9 bilhões de habitantes no mundo, né? Então, isso é muita gente, né? Então, isso aqui, nós na legenda a gente pode até perceber essa explosão demográfica que começa aí a partir do século XX, né? Nós vamos ter uma explosão demográfica. Nós vamos ter uma revolução demográfica do século XVIII até o século XX e do século XX para frente uma explosão. E antes nós tínhamos um regime demográfico, já ia falar democrático, primitivo, tá? Então isso aí é a tendência da crescimento. Ele é realmente vertiginoso nos últimos anos, porque cresceu muito, ainda que tenha se desacelerado esse crescimento, tá? Ele ainda continua sendo muito, como se diz, vertiginoso, né? Então, aí a gente volta na tal da transição demográfica. Para quê que a gente vai voltar nessa tal dessa transição demográfica? Para entender que essa teoria, ela nos ajuda a visualizar a questão do nível de desenvolvimento, né? E o modo com que esses países mais ricos, né? Os países mais ricos, eles superam então essa faixa de transição, essa fase de transição, quer dizer, eles já superaram por quê? Porque eles já passaram naquele estágio em que a população crescia muito rapidamente. Eles estão agora no momento que a população está estável, ela não cresce mais, ela está estabilizada, né?
Por quê? Se eles têm 2 filhos ou menos, a população tende a diminuir. Porque um casal precisa ter mais de 2 filhos para a população crescer. Se todos os casais tiverem apenas 2 filhos, 2 tem 2. Junta 2 tem 2. Essa população vai estabilizar. Em muitos lugares, muitos países, hoje a população, a maioria tem 1 filho, ou esse casal que não tem. Então, o que acontece? Aí só a imigração que vai poder aumentar essa população desse país, porque esse país está um balanço negativo. Está morrendo as pessoas, mas não está nascendo mais para fazer com que ela cresça, né? A questão do crescimento vegetativo, né? Então, isso baseia-se muito naquilo que a gente viu, né? Na taxa de fertilidade da mulher, né? Na questão da quantos filhos a mulher tem em idade fértil. Então, os países em desenvolvimento se encontram nessa fase de transição. Altas taxas de natalidade e mortalidade são características ainda de regime demográfico, desculpa, eu escrevi errado, de regime demográfico tradicional. Então, o que acontece? Nascer muita gente e morrer muita gente, isso é característica de regime demográfico tradicional. Ou seja, não passou pela fase de transição demográfica. Ela ainda está naquela questão mais antiga. Nasce muita gente e morre as pessoas muito mais rápido. Ou seja, a expectativa de vida é maior, as pessoas vivem menos, nasce menos gente, porque também tem a questão da taxa de mortalidade infantil, né? Das questões de nascidos vivos. Então, a cada 1000 morre 100. Ou, sei lá, morre 50, morre 80. Em países mais desenvolvidos, não. Cada 1000 morre 20 ao nascer, né? Então, a maioria acaba nascendo. Nasce mais, né? Então, nós temos essas questões aí também, né? Então, da questão da transição demográfica, né? Então, a gente tem que entender que altas taxas de natalidade são países menos desenvolvidos, que ainda não passaram dessa fase de transição, né? E logo também, nesse país, a mortalidade é maior, tá bom? Porque a expectativa de vida também é menor, beleza? Bom, aí vamos ver a questão da composição demográfica mundial, então, né? Verifica-se, então, que o aumento demográfico ocorre principalmente nos países pobres, onde se notou uma queda da taxa de mortalidade com um consequente aumento da expectativa de vida, por causa do relativo avanço na área de saúde, com o aprimoramento da medicina e das condições de saneamento básico. Tá? Então, houve uma queda na taxa de mortalidade, né? Então houve um aumento também da população e também um aumento da expectativa de vida em países pobres. Tá? Mesmo nesses países pobres, ainda há alguns avanços. Bom, vamos ver algumas concentrações populacionais no mundo. Nós temos aquele termo que se chama megalópole, né? O que é isso, né? É quando 2 metrópoles elas estão muito próximas, né? Então nós temos as tal das megalópolis, áreas que de onde se conurbaram grandes cidades e acaba formando então uma cidade, não uma cidade, né? Mas um conjunto populacional com a densidade demográfica muito grande, no caso conurbado, né? Com as metrópoles quase se fundindo, né? Se a gente for pegar aqui, né, o eixo Rio-São Paulo, né? Eles então tem uma área ali que a tendência dessas 2 metrópoles irem se aproximando através de cidades também. Se a gente for pegar ao longo da rodovia Dutra, né, temos grandes cidades nesse eixo Rio-São Paulo, como por exemplo São José dos Campos, aí pega Campinas e outras aí, então nós temos isso aí. Então vamos pegar aí algumas concentrações populacionais, por exemplo na Indonésia, em Java, né, nós temos 147 milhões de pessoas, no cinturão Taihai, no Japão, 75 milhões. No delta do rio Yangtze, na China, 140 milhões. Europa Ocidental, são múltiplos países na Europa, 130. Olha, planície Indo-Gangetica, olha esse, na Índia, 400 milhões. Acho que é a maior megalópole, né, ali, né? O delta do Rio das Pedras, na China, 78 milhões. A megalópole né, Boston, Washington, nos Estados Unidos, 50 milhões. Cidade do México e Puebla, no México, 42.
São Paulo, Rio, no Brasil, 51 milhões. Buenos Aires, Córdoba, Argentina, 15 milhões. Seul, Incheon, na Coreia do Sul, 23. Orla Econômica de Bohai, na China, 66 milhões. Manila e região, nas Filipinas, 40. Delta do Rio Nilo, no Egito, 41. E Grande Dakar, em Bangladesh, 17 milhões. Então, mais ou menos, isso aí deu para a gente ver no mapa lá da densidade demográfica, né? Aquelas áreas mais vinho, vermelho escuro, amarelo, deu para ver essas manchas aí dessas megalópolis, dessas grandes concentrações populacionais no mundo, né?